estudo do SPC mostra que 8 entre cada 10 brasileiros não sabe como controlar as próprias despesas. Isso mostra que a gente tem uma incapacidade de ajustar o nosso estilo de vida à realidade financeira que a gente tem. Então a gente quer ter um estilo de vida, às vezes, que não é compatível com a nossa realidade financeira. E isso é muito louco, porque isso aflige não só as pessoas mais ricas, como as pessoas mais pobres também. Tem uma pesquisa aqui que diz que, ao contrário do senso comum, boa parte das pessoas, elas têm muito problema de entender o quanto que elas ganham e o quanto elas gastam, tá? Então, ó, só pra você ter uma ideia. Mais de 1/3 dos brasileiros desconhece o valor das contas que vence no próximo mês, tá? Tô falando de pessoas que não sabem o quanto vai ter que pagar no mês que vem de conta. Então, cartão de crédito, conta de água, luz, mensalidade, imposto, essas paradas, certo? Quase 40% das pessoas citam a falta de disciplina como a maior dificuldade delas na hora de planejar os gastos. E, ao contrário do que muita gente diz, não é só coisa de pobre não, tá? Das pessoas que ganham até R$ 1.300, apenas 16% tem conhecimento pleno da renda familiar e de quanto tá gastando. Entre quem ganha 1.300 a 3.100, o número sobe para 15%. E quando a gente vai para pessoas que ganham acima de R$3.000, esse percentual sobe para um pouquinho mais de 23%. Ou seja, 76% das pessoas que ganham acima de R$3.000 não sabe quanto tem de conta para pagar no mês que vem, ou se o quanto elas ganham vai ser o suficiente para pagar as contas que elas vão ter que pagar. E eu tenho uma história que eu trago aqui sempre que a gente vai falar sobre dinheiro, que é sobre essa questão de administrar dinheiro, que é a questão, uma vez que eu falei com um consultor financeiro, é um cara bem renomado no mercado, escreve livros, etc. E ele falou pra mim que o principal tipo de cliente dele são médicos, pessoas que ganham muito dinheiro. E aí ele me disse que é o principal tipo de cliente dele, que os caras às vezes têm dívidas gigantescas, né? E o que acontece? O cara recebe esse tipo de cliente, o cara... Normalmente ele começa a vida dele como médico, ganhando uma grana, ele vai fazer plantão, ele começa ganhando bastante dinheiro, né? Médico costuma ganhar bem, e aí a qualidade de vida dele vai aumentando, ele vai tendo acesso a coisa, comprar carro, comprar casa, começa a ter um lifestyle de viagens, roupas, esse tipo de coisa. E aí ele vai fazendo mais plantão, vai fazendo mais coisa, vai ganhando mais dinheiro, vai ganhando mais nome, vai ganhando especializações, vai crescendo na carreira. Beleza. E aí o que acontece? Ele conforme ele vai envelhecendo, ele vai casando, ele vai tendo mulher, filho, cachorro, outras despesas. A própria galera médica, eles cobram um lifestyle entre eles, uma qualidade de vida que é muito alto, né? Então você tem que ter os carros certos, ir pros lugares certos, você tem que manter as aparências certas. Porém, esse cara, conforme ele vai ficando mais velho, ele vai ficando cansado, né? Ele não consegue fazer o mesmo número de plantão que ele conseguia, ele não tem mais a mesma disposição que ele tinha. Então quando ele vai chegando ali, e o gasto dele vai aumentando, tá? Mulher, filho, filho vai ficando mais velho, aí é escola, aí é faculdade, aí é carro pro filho, aí é despesa do filho. E aí, conforme esse filho vai ficando mais velho, os gastos deles aumentam tanto que chega basicamente a zerar, para de sobrar. Isso quando não começa a faltar. E aí o cara tem financiamento de casa na praia, tem financiamento de carro, faculdade do filho. E é onde o cara quebra, né? E muitos caras às vezes têm dívidas, mano, milionárias pra pagar, de tanto que eles gastaram, porque o limite deles é alto, o cartão de crédito não tem limite, né? Porque os caras às vezes cartão Black, Platinum. E esse consultor financeiro, ele chega justamente aí pra tentar resolver essa bomba que o cara criou na própria vida. E boa parte da questão que ele tem com os clientes dele, às vezes, é ter que reduzir o estilo de vida dos caras. Fala assim, olha, legal, mas você vai ter que parar um pouco, né? Não dá pra você ir pra Europa e pra Orlando todo ano. E quando a gente tá falando de gente rica, a situação deles pra se resolver é um pouquinho mais fácil do que gente pobre, né? Porque o cara precisa fazer 1 ou 2 ajustinhos na vida dele, em 2, 3 anos as coisas se resolvem, né? Vende um imóvel, vende um carro, troca um carro por um mais barato, meia dúzia de trocas se resolve. Amigo, quando você é um fudido, você tá na merda, porque você não tem imóvel pra vender, você não tem carro pra vender, você não tem herança, você não tem tio rico, você não tem opção, você tá na bosta, você se fudeu. E é exatamente essa questão de administração financeira que é a questão mais importante que a gente precisa ter, né? A gente administra mal o nosso dinheiro, a gente gasta mais do que a gente ganha, a gente não sabe o quanto a gente ganha, a gente não sabe o quanto que a gente tem. Se eu perguntar agora pra você que tá assistindo esse vídeo, que tá assistindo esse podcast, que tá ouvindo aqui, você sabe o quanto tem na sua conta bancária? Muitas pessoas sequer sabem quanto tem. Sabe quanto é que tá a fatura do seu cartão de crédito agora? Sabe quanto dinheiro você tem guardado? Muitas pessoas sequer sabem.
As pessoas não têm a menor ideia. Muitas pessoas têm medo de abrir a conta bancária, porque se abrir, sabe que vai ter problema. Fala, não vou nem abrir, que é pra eu não me estressar, né? Penso nisso depois. E aí a gente vai falar de diversas questões de administração que são muito ferradas, assim. Então o cara tem um malabarismo com cartão de crédito, um cara às vezes tem 4, 5 cartões de crédito que ele fica jogando de um lado pro outro. Hoje em dia é muito fácil você abrir cartão de crédito, né? Então se você quiser agora, ao mesmo tempo, você abre uma conta no Nubank, no C6, no PagBank, no Inter, no Neon, tudo junto. Mercado Pago, você abre 6 contas agora. Se você quiser estourar o limite das 6, você estoura. Agora, você faz assim, ó, pum, você estourou o limite das 6. Fácil, tá? Fácil. Outro dia eu olhei, o Nubank aumentou meu limite do cartão de crédito. Eu fui olhar, lá tava o limite já 20 mil reais. Eu falei, eu não pedi? Eu falei, não, calma, anjo. Eu falei, não, anjo, não quero aumentar meu limite não, você tá louco aqui, quero que trave, quero que eu não possa gastar, quero que me foda, não vou deixar aumentar não. Pelo amor de Deus. Outra parada também, muitas pessoas não sabem sequer como é que funciona um cheque especial, como é que funciona o limite do cartão. Então, as pessoas pagam o mínimo no cartão, acham que o cheque especial é um dinheiro extra que tem. Muitas pessoas não entendem como funciona empréstimo e financiamento. Muitas pessoas não entendem mesmo como funcionam algumas mecânicas da vida adulta, né? Que são complicadas, que são um saco, que são um inferno, mas assim, são necessárias, né? Você não dá pra você tirar uma moto e achar que você não vai se ferrar, né? Pô, eu vi um vídeo de uma menina que ela pegou um apartamento, só que ela não estudou como funcionava juros, né? E as parcelas dela aumentavam as parcelas ao longo do tempo, ao invés de ser o contrário, né? Ao invés de você pagar a primeira parcela mais cara e as outras irem diminuindo, a dela era o contrário, ia aumentando com o tempo. Mano, eu não sei. Eu sei que ela tava no TikTok chorando que ela tem que devolver o apartamento. E ela falou que ela simplesmente não tava mais conseguindo passar a pagar as parcelas do apartamento dela por causa dos juros. Por causa do financiamento que ela fez. Então o cara começou pagando 1.500, tava pagando 3.000, 4.000. Você vai pagar os juros em cima da parcela, né? Do financiamento. As pessoas não sabem, né? Que é o juros em cima de juros, a entrada que você dá, é o financiamento. As pessoas não sabem como funciona o financiamento de carro. As pessoas não sabem como funcionam. As pessoas não sabem que às vezes quando você divide uma parada em 12 vezes, ou 24 vezes, ou uma mega coisa, você tá pagando muito mais caro porque tem juros em cima, né? As pessoas acham que tá pagando barato, né? Não entende, às vezes, quando você paga à vista, você paga muito mais barato, né? Não entende, não tem essa percepção. Porque as pessoas não querem lidar com isso. A gente quer as nossas coisinhas. Eu quero meu iPhonezinho, eu quero minha casinha, eu quero meu carrinho. Eu quero essa coisinha, mas eu não quero ter o trabalho de ser um adultinho. Dá muito trabalho ser adulto. Não quero ter que pensar na coisa do adulto. Eu quero poder brincar com o meu brinquedo. Você tem que pensar nessa porra, velho. Muitas pessoas evitam planilha, evitam olhar fatura, evitam olhar gasto, porque vai doer. Tem vergonha de olhar pros seus próprios gastos, tem vergonha de olhar pra como tá gastando dinheiro, mas dói mais ainda quando você se mete numa confusão e você começa a ver que sua vida tá limitada, porque você não tem uma gestão nenhuma de como você administra o seu dinheiro. E isso daí não é só bronca com pobre, é bronca com classe média, bronca com rico. Outro dia a gente fez um vídeo, que era a gente tava numa live, um maluco que tava ganhando, sei lá, 30 mil reais por mês, ele tava endividado. E a galera falou assim, pô, não tem como você ter 30 mil reais por mês e tá endividado, né? Os caras têm choque, porque a galera ganha bem menos. Tem, óbvio que tem. Porque você ganha 30 mil reais por mês, você entra justamente nesse pensamento, né? Não tem como eu ficar endividado, então eu posso sair comprando tudo. Aí o moleque depois me explicou, né? Pô, o moleque comprou um apartamento de 1,5 milhão, aí sabe o que ele fez? Ele fez todos os móveis planejados. Da casa inteira dele. Sei lá, com mármore. Mano, a casa inteira planejada é linda. Só que deu quase um apartamento de planejado, né? Deu quase, sei lá, 500 pau de imóvel planejado e tal. Mas ele ganha 30 mil por mês, é barato. Aí ele tava tirando um carro também. Aí ele tinha os outros gastos dele. Cara, não deu. Não deu. Porque a gente acha que, pô, tô ganhando muito dinheiro, agora vai dar. Não vai dar. Não vai dar. É uma questão de... cara, a matemática é muito simples às vezes. A matemática é número. Só qual que é o problema? Dinheiro é desejo. Então a gente deixa misturar as coisas que a gente quer com número. Então a gente deixa o lado emocional do que a gente quer passar o lado do racional, que é fazer as contas, né? E com isso a gente se ferra. E no vídeo de hoje eu vim falar aqui de algumas questões mal resolvidas com dinheiro que você deveria pensar a respeito agora que você é um adultinho e deveria cuidar melhor da sua própria vida. Então prepara a sua carteirinha, porque está começando o Conversas Difíceis. Olá, pra quem não me conhece, meu nome é Edson Castro, seu melhor amigo na internet, sou jornalista, apresentador, e esse é o Conversas Difíceis, o nosso podcast onde a gente fala sobre a vida, o universo e tudo mais. Se você não é inscrito, quero convidar você pra se inscrever, tamo aqui nessa jornada, rumo a 300 mil inscritos. Fico muito feliz que a gente bateu a meta de 250 mil inscritos, graças a todos vocês. Muito obrigado pelo carinho de vocês, muito obrigado pra todo mundo que contribui, deixando o like, compartilhando o vídeo, se inscrevendo. Quero falar que
Estamos muito felizes com o projeto Conversas Difíceis em Podcast. Estamos acertando algumas coisinhas aqui, mas o feedback tá sendo muito legal. Quero agradecer a todo mundo que tá ouvindo a gente via Spotify. Você pode ouvir esse podcast também em áudio. Vou deixar na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado também, o link pro nosso feed, pra você ouvir isso daqui na academia, ouvir enquanto corre, ouvir enquanto treina, porque você também pode ouvir a opção desse podcast aqui em áudio, que é uma opção aí a mais pra você ter o nosso conteúdo te acompanhando no dia a dia. E quero agradecer os meus queridos amigos da Mercado Bitcoin que estão patrocinando esse vídeo daqui. A gente sabe que dar o primeiro passo sempre é muito desafiador, principalmente quando a gente tá falando de investimento, né? Já que muitas das nossas dúvidas se multiplicam e principalmente quando a gente tá falando de ativos digitais, esse desafio pode ser maior ainda. É por isso que o MB, o Mercado Bitcoin, a maior plataforma de ativos digitais da América Latina, lançou a sua mais recente campanha. A ideia é inspirar novos investidores a ingressarem no mundo dos investimentos com segurança. Além de criptomoedas, o MB oferece diversos outros ativos digitais que possibilitam aí diversos tipos de investimento que você pode fazer. E olha que fácil, você abre sua conta gratuitamente no MB em menos de 5 minutos, você investe pelo menos R$50 em qualquer ativo disponível na plataforma e em até 7 dias você recebe R$25 de crédito diretamente na sua conta do MB para usar como você quiser. Esse crédito só é depositado caso seja feita alguma movimentação na sua conta, tá? Deixar só na carteira não vai influenciar. Essa é uma oportunidade para você que tem curiosidade de fazer investimentos digitais, mas não sabe por onde começar. A abertura da conta ela é totalmente gratuita. E eu quero convidar você para conhecer o site, o app, mesmo que você não vá investir agora, mas é bom de você já entender como é fácil de abrir sua conta, de como é simples e como não é um bicho de 7 cabeças você começar a investir em ativos digitais. O MB é a maior plataforma de investimentos em ativos digitais da América Latina e age com transparência de acordo com órgãos reguladores aqui do Brasil, como o Banco Central, CVM e a Anbima. Acesse agora o MB e abra sua conta e comece a investir em ativos digitais no link que tá na descrição do vídeo, o primeiro comentário fixado ou no QR Code que tá aqui na tela. E ó, meu novo livro, Tudo que Seus Pais Não Te Ensinaram, Mas Você Deveria Saber, já está em pré-venda na editora Maquinaria, link na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado também, tá bom? Bom, eu trouxe alguns números aqui que acho que é legal pra gente falar, tá? De acordo com o Índice de Saúde Financeira do Brasileiro, que é uma iniciativa da FEBRABAN, a Federação Brasileira de Bancos, as finanças, elas causam estresse em 59% dos brasileiros, né? Eu achei pouco. Achei pouquíssimo. Que isso? Tem 41% dos brasileiros que não estão estressados por dinheiro? Pô, que isso, né? Então, achei super bem de vida, né? E de acordo com a entidade americana Financial Health Institute, o estresse financeiro é uma condição, né, que ela resulta de diversos eventos financeiros na nossa vida e que elas podem gerar diversos efeitos na nossa vida, né? Geram ansiedade, preocupação, sensação de escassez, tudo isso tem uma resposta fisiológica, causa efeitos em saúde, podem causar ansiedade, pode causar síndrome do pânico, depressão, podem causar até mesmo doenças, né, gente? Tudo isso causado por conta do estresse, do alto nível de cortisol, tudo isso que vem junto com essa má administração do dinheiro que a gente faz, né? Então a ideia do vídeo de hoje é a gente falar um pouquinho disso, né? Dessas questões mal resolvidas que trazem dor de cabeça pra gente e que a gente precisa se resolver, principalmente quando a gente tá falando de dinheiro, né? Tem uma parada que eu vejo pouca gente falando a respeito, mas que causa um estresse muito grande, principalmente no brasileiro médio, né? De classe média baixa. Que é quando você começa a ter um dinheiro, você guarda um dinheiro e aí você comete um erro vital, que é falar pros outros que você tem dinheiro. Ou que você tá com dinheiro sobrando, ou que você tá ganhando dinheiro, ou que as coisas estão resolvidas. Amigo, esse é o começo de uma grandíssima dor de cabeça, né? Porque o que isso implica? Fiz uma lista, né? O que acontece? Primeiro, você gera expectativa de ajuda constante, né? Porque a partir do momento que você falou que você tem dinheiro sobrando, que você tá com dinheiro guardado, comecei a investir, guardei uma grana, você cometeu o erro de num jantar de família falar, tô com 50 mil na minha conta. Automaticamente, você gerou nos outros a expectativa de ajuda constante, você virou o cofrinho da sua família. Porque seu primo fez uma merda com dinheiro, pede pro Pedro, idiota. Seu pai fez uma merda com dinheiro, Pedro tá com dinheiro sobrando. Seu irmão fez uma merda com dinheiro, Pedro tá com dinheiro sobrando. E aí, essa galera vai olhar e vai falar assim, pô, você pode ajudar, você tá com dinheiro sobrando, paga uma continha aqui, paga não sei o que lá. E aí, tudo que tiver com problema na família, ao invés das pessoas dividirem, elas vão olhar e falar assim, não, o Pedro tá com dinheiro sobrando, porque ele tá guardando, Pedro, paga, né? Vai cair uma árvore no telhado do seu pai. Quem que eles vão esperar que paguem? Os 3 irmãos vão dividir a conta? Não, cai pro idiota do Pedro que tá com dinheiro sobrando, porque o Pedro tá com dinheiro sobrando, então ele pode pagar.
Porque automaticamente quem tá com dinheiro sobrando é o tonto que paga a conta. Em vez de que todo mundo rachar, de fazer o que é justo, não existe justiça pro brasileiro, tá? Aqui é o mais tonto que pague. E no caso, quem é o tonto de falar o quanto dinheiro que tem é quem vai estar pagando as contas. Mas esse é só o começo dos seus problemas, tá? Porque caso você não queira fazer isso, você entra num segundo problema, que é quando começa a acontecer a pressão emocional ou a famosa chantagem afetiva. Que assim, porra, tu vai negar pra mim, que sou da tua família, eu sou tua mãe, cuidei de você quando eu era mais novo, sou seu irmão, você não gosta de mim. Quantos anos a gente passou junto? A gente é irmão, a gente é sangue do mesmo sangue. As outras pessoas, elas só estão com você por interesse, mas eu nasci com você, eu fui criado com você. Tu vai negar pra mim, você não tem coração. E aí, o pior, e isso acontece muito, né? Muitas famílias são destruídas justamente por causa disso, né? Porque um irmão nega dinheiro pro outro, né? E com razão, porque às vezes o cara não quer emprestar. E aí os pais tomam um lado de quem não tem dinheiro, não de quem tá guardando dinheiro. Você não vai prestar dinheiro pro seu irmão? Como assim? Você tá sendo egoísta, você não quer dividir. Como se você estivesse sendo injusto de pegar aquilo que você guardou e não querer dar pro outro, né? É a história da... Aqui no brasileiro é foda, né? É a história da formiga e da cigarra ao contrário, né? Porque a formiga que guardou as coisas pro inverno aqui tá errada. Certo é a cigarra que gastou no funk, que ficou dando corte de giro na moto, que ficou dando grau, ficou ouvindo Oruan, ficou enchendo a cara, ficou rebolando o rabo. Essa tá certa. A formiga lá, imbecil, que trabalhou, que estudou, que guardou dinheiro, que poupou a vida inteira, que tá tentando fazer uma previdência privada, ela que tá errada. Ela que tem que pegar o dinheiro dela e dar pro imbecil que tava lá, bonobo, QI 83, jogando a vida no lixo. Não, tem que ajudar seu irmão, tadinho, tá lá, coitado, né? Isso quando a pessoa não pega o seu cartão de crédito, isso quando a pessoa não pega o seu CPF, isso quando a pessoa não vai gastar dinheiro no seu nome. E aí isso faz o quê? Afeta totalmente as dinâmicas familiares, né? Isso gera briga, isso gera conflito, você sai de pau no cu, isso estraga a relação familiar. Então às vezes você que quer estar bem com sua família, em vez das pessoas entenderem, pô, o Pedro não quer dar o dinheiro pra mim, por quê? Porque o Pedro não tem interesse, não. Você vira o irmão ruim, a pessoa ruim, o sobrinho ruim, o filho ruim. Você automaticamente é taxado de pessoa ruim, você começa a ser ostracizado dentro de um círculo familiar, porque você não consegue... Você não deu, então você tá errado, né? E é muito isso, é uma falta de uma educação financeira das pessoas, é uma falta de uma educação social, é uma falta até mesmo de uma privacidade que a gente dá pros outros, né? Porque também tem a questão, né, das pessoas quererem palpitar, né, no seu dinheiro, né? Que é o bagulho de, pô, tá gastando dinheiro assim, tá gastando dinheiro não sei o que lá, deveria gastar assim, deveria ter gastado não sei o que lá, você não tá gastando do jeito errado, virou outra pessoa, você começa a pagar de desumilde, você começa a pagar de uma pessoa que perdeu a humildade. Essa é uma frase muito comum que você vai ouvir, né? Perdeu a humildade, né? Você automaticamente começa a ser taxado pra merda, né? E aí, você caiu no erro, né? Depois que você já caiu no erro, falou que você tinha dinheiro, que nem um tonto, tal, emprestou o dinheiro. Mano, melhor jeito de você... melhor jeito de você não ter o dinheiro de volta é você emprestar um dinheiro pra amigo ou pra família. Então, nunca mais vai voltar, esquece. Esquece, é mais fácil você dar, não empresta. Imagina que você botou o dinheiro na mão de um irmão, de um primo, de um pai, de um parente, de um amigo, tá dado. Você vai ter sorte se voltar. Porque aí, isso gera um estresse gigantesco, porque você vai botar o dinheiro, e a pessoa vai pagar o que precisa pagar. E aí quando a pessoa pagar e ela tiver o que ela quiser, aí você é amigo, você não é o banco. E aí você vai abrir o seu Instagram um dia, vai estar a pessoa no baile, vai estar a pessoa na festinha, vai estar a pessoa enchendo a cara, vai estar a pessoa curtindo, vai estar a pessoa gastando. E você que queria aquele dinheiro seu, você sabe que a pessoa não tá te pagando, né? Pô, cadê meu dinheiro? E aí quando você for cobrar, sabe o que vai acontecer? Você vai ser desumilde de novo. Porque você já foi desumilde de não querer emprestar. Você já foi desumilde de, mano, de fazer braço duro para emprestar o dinheiro. E aí quando você empresta, você pede dinheiro de volta. E aí você tá errado 3 vezes. E aqui, infelizmente, essa é uma relação que ela é muito mal resolvida de dinheiro. Infelizmente, mano, quer um bagulho real pra você? Você ganhou uma grana? Não conta pra ninguém, mano. Não conta pra ninguém. Tá guardando dinheiro? Tá economizando dinheiro? Mano, não conta pra ninguém. Se pá, pra um ou outro conhecido que você sabe que é um pouquinho mais esclarecido. Pô, eu só falo com... Mano, eu só falo questão de grana com gente que eu sei que é esclarecida, velho. Eu não falo questão de grana com que eu sei que... com gente com bonobo, mano. Sabe, você tem uns conhecidos bonobo, mano, nunca falo de dinheiro com bonobo. Mano, um maluco do nada virou pra mim e falou assim... E aí, tá... Mano, um maluco X, que eu conheço da academia, do nada. Tô saindo de um treino. O maluco me parou e falou assim... E aí, você tá ganhando quanto com o YouTube? Mano, ele falou assim... Mano, o suficiente, por quê? Não, quero saber, quanto é que você ganha por mês?
Do nada, não é meu amigo, não é meu conhecido, não é nada. Eu falei, irmão. Falei, não, óbvio que eu vou te falar pra você aqui do nada, uma pessoa que eu mal conheço, que eu não sei se você trabalha com PCC, se você é um sequestrador, se você é não sei o quê. E mesmo que eu estivesse ganhando pouco, eu estivesse ganhando muito, eu falei, irmão, não falo dessas coisas, mano. E acabou. Aí que eu tenho uma dúvida tal, eu falei assim, não, mas você pode abrir um canal e você pode descobrir. Acabou. Não tem, mano, não existe justificativa, sabe? Não, é um bagulho que é muito louco, né? E isso daí é uma questão que você precisa saber lidar, né? Principalmente com o familiar. Cara, não abre finança. Principalmente se você vem de um núcleo que tá desestruturado, cara. E muita gente, você vai descobrir a verdade sobre muita gente quando você falar que você tem dinheiro. Então faça as coisas na miúda. Junta uma graninha, fica quietinho com a sua graninha, tal. Investe, guarda, segura. Não fala pra ninguém, fica na sua, sabe? Você vê que tem um parente seu que tá passando necessidade, que você gosta, ajude, entendeu? Ajude. Eu sou a favor de ajudar pessoas que estão em necessidade e acho que tem que ajudar mesmo, né? Eu ajudo meu pai, eu ajudo minha avó, eu ajudo minha mãe, com um monte de coisa. E tem que ajudar mesmo. O que não dá é pra você ser o tonto, que é o sugar daddy, que paga luxo dos outros. Aí, meu amigo, não é mais uma questão de maturidade, aí não é mais uma questão de você ter dinheiro ou não, é uma questão de você ser tonto. Se você guardou, se você economizou, se você vai fazer gestão, por que caralho você tem que pagar as contas de quem gastou com tigrinho, de quem gastou no baile funk, de quem gastou tirando moto pra ficar dando um corte de giro pra perder a moto na blitz, quem ficou gastando com carro pra perder na blitz da lei seca, pra quem ficou gastando dinheiro com droga, com merda? Por que você tem que ser o responsável financeiramente pela sua vida e por um bonobo? Não, irmão. Se a pessoa não soube gastar, a pessoa é adulta, ela é responsável, ela que se vira com os problemas dela. Mas a partir do momento que você falar que você tem dinheiro, essa pessoa vai olhar e vai falar assim, vou usar o emocional pra fuder essa pessoa. Pra pegar o dinheiro dessa pessoa daí. E acredita, o emocional, ele é muito ligado ao dinheiro. Por falar em emocional, essa é uma parada que a gente precisa entender. Toda compra que a gente faz, todo dinheiro que a gente gasta, é um gasto emocional, tá? No marketing digital tem uma parada que ela se chama prova social. E a prova social, elas são elementos que elas mostram a confiança e a credibilidade que um produto tem, né? Então ele vai incentivar pessoas a tomar uma decisão de compra. E tudo isso é provado na ideia de que outras pessoas já fizeram aquela compra, já compraram aquele produto, isso para convencer você de que aquilo é um produto confiável de ser comprado. Vão usar depoimentos, avaliações, vão pegar conteúdo criado por usuários. A briga no marketing digital, ela é sempre essa, é quebrar o sentimento de objeção. Porque toda vez que você vai querer comprar uma coisa, você fala assim, puta, mas é R$200, é R$300, será que eu compro? E aí o marketing digital, ele entra e fala assim, opa, vamos entrar aqui no seu emocional, com diversos gatilhos, né? Então, ele vai entrar com, você tá na dúvida se você vai comprar ou não, mas a gente tá nas últimas unidades desse produto, né? Tá acabando. E esse preço é promocional. Então você tem o gatilho de escassez, gatilho de tempo limitado, essa promoção é só por 12 horas. E são os últimos 10 produtos. E aí tem a prova social, 500 pessoas compraram, 500 pessoas gostaram. De 100 pessoas que fizeram curso na nossa faculdade, 98% estão contratadas pelo mercado. Você não quer estar no mercado de trabalho? Você fala, opa, peraí. Ela tá gerando um sentimento em você. Tudo isso tá gerando uns sentimentos em vocês. E você tá saindo do racional e gerando um sentimento, né? As compras, elas são isso, né? Ela vai tendendo. Então, às vezes, por exemplo, quando você vai num shopping, tem uma parada que a gente chama em vendas, né? E isso funciona também, um mundo de conquista e sedução tem alguns mesmos princípios de vendas, né? Que é uma parada que a gente chama rapport, né? Rapport é quando você cria um sentimento de aproximação com uma pessoa, né? Quando você quebra o sentimento de afastamento, é quando você gera uma proximidade com o outro, né? Como são táticas de rapport comum? Um vendedor, ele chega em você, ele estica a mão pra você. Olá, tudo bem? Qual que é o seu nome? Tudo bom, Carlos? Prazer em conhecer. Qual que é o nome da sua filha? Qual é o nome do seu cachorro? Muito bom esse nome. Nossa, prazer, Carlos. Eu chamo Pedro. Posso te ajudar, Pedro? Então, automaticamente você já sabe o nome do cara já te cumprimentou, o cara já fez contato visual com você. Automaticamente você já sente culpa de não comprar algo com o cara. E tudo isso vai... Não é verdade? E vai gerando esse sentimento. E ele vai tentando gerar isso na sua cabeça. Então, bagulho que eu fico louco quando eu tô fazendo uma compra e o vendedor começa a palpitar na minha compra por mim. Então, por exemplo, outro dia eu tava testando um tênis. Olhando o tênis, falando, legal esse tênis e tal. Tava vendo. E tava com a Letícia, né? O vendedor, nossa, ficou muito bom esse tênis, hein? Você gostou? Olha, aproveita que as últimas unidades. Se pegar, tá todo mundo comprando, né? Falei, tô conversando com ela. Posso conversar com ela aqui antes de comprar e tal? Falei. Porque eu preciso do meu espaço, caralho.
Porque eu sou uma pessoa muito assim, entendeu? Tipo assim, eu sou muito educado, mas eu preciso muito do meu espaço. Eu não gosto do gente invadindo meu espaço, assim. Porque você começa a sentir que o cara tá tentando fazer, tentando te acelerar, tá tentando te fazer entrar na sua cabeça pra você fazer aquela compra. E às vezes é uma compra que eu realmente faria, né? É uma compra que eu realmente compraria mesmo. Só que do cara tá fazendo essa pressão, me dá vontade de não comprar, às vezes. Né? Isso eu acho muito louco, assim, porque eu sou uma pessoa muito tranquila quando eu vou comprar, porque eu chego, eu sei o que eu peço, eu sei o que eu quero, mas o vendedor ele tem que quebrar essa objeção, porque às vezes a maioria dos clientes não sabe o que eles querem, né? Então tudo isso vai entrando pelo emocional. Isso que eu tô falando, você vai falar, meu Deus, olha o Ed cagando uma regra. Tem um mano que chama Seth Godin, que ele é autor de diversos livros sobre negócios lá nos Estados Unidos, né? E ele tem uma frase muito boa, né? As pessoas não compram produtos e serviços, elas compram relações, histórias e magia. As pessoas, elas compram por impulso, por sentimento. Cerca de 52% dos brasileiros admitem ter feito pelo menos uma compra por impulso nos últimos 3 meses, de acordo com um estudo do SPC e do Meu Bolso Feliz. No ambiente online, 44% das compras feitas pela internet são por impulso, com destaque para alimentos, moda, eletrônicos e itens da casa. iFood, Shopee, AliExpress, Mercado Livre, Amazon, tudo aquilo que você comprar assim, ó, pum, de repente tem um açaí na sua casa, pum, de repente tem um cookie do Roger Bakery na sua casa, pum, de repente tem um brownie do Luiz, né, Luca, na sua casa, de repente tem um doce, tem um hambúrguer, o preço do chocolate aumentou, por isso que tá tão caro, né? E aí, você vai ver que isso vai aumentando, né? Consumidores da classe A e B tendem a gastar mais por impulso, motivados por gratificação imediata. Por quê? Porque a gente junta aquele nosso mal-estar, aquela nossa ansiedade, aquele nosso sentimento ruim, e a gente quer fazer o quê? Quero comprar aqui uma coisinha pra me deixar feliz, né? Quero comprar uma coisinha pra me deixar mais alegre, pra me deixar mais... pra me fazer eu me sentir melhor comigo mesmo, né? Então, compras, elas ajudam a aliviar a ansiedade, tristeza, solidão, né? Diversos estudos mostram que as compras impulsivas, tô olhando meu textinho aqui, tá, gente? Que compras impulsivas, elas estão associadas à autogratificação e sentimentos positivos, e elas funcionam justamente pra isso, né? E os caras, mesmo cientes da consequência financeira do que ela vai fazer, eles compram porque eles querem aquela felicidade momentânea, né? Aquela pessoa que tá triste, tá se sentindo mal, e vai fazer uma comprinha na Renner, vai fazer uma comprinha no shopping, vai comprar uma roda pro carro, vai comprar alguma coisa pra casa, porque ele quer uma coisa, um presentinho pra fazer ele feliz, né? E toda essa compra, ela é emocional, tudo isso vem de um sentimento nosso, é uma falta de lidar com nós mesmos que nós temos, que nós descarregamos as nossas compras e o nosso dinheiro, e no fim do dia tudo isso custa-se um preço, tudo isso no final do mês é a fatura do cartão de crédito que a gente não consegue pagar, é aquele saldo negativo que a gente tá no cheque especial, é a grana que a gente deixou de ter pra comprar o nosso sonho. Ah, eu quero muito ter a minha casa. Você quer? Comprando essa quantidade de merda que você comprou? Comprando essa quantidade de joguinho que você comprou pro seu PlayStation, pro seu Switch, comprou um Switch 2, você quer ter uma casa? Mesmo? Você acha mesmo que você tá falando mais pra sim, mais pra não? Ah, mas eu mereço ter minhas coisinhas. Você merece ter todas as suas coisinhas, mas você tem dinheiro pra ter todas as suas coisinhas? Ou você só quer se dar um monte de presentes, e aí quando chegam realmente as decisões da vida adulta, você realmente não sabe lidar com elas? Você sabe que você não vai ter aposentadoria? Você sabe que o governo tava roubando o INSS até agora? Tiraram quase 90 bilhões do INSS que estavam tirando. E você sabe que daqui a alguns anos a gente não vai ter dinheiro pra pagar as aposentadorias das pessoas? E você acha mesmo que o tipo de gasto que você faz sentido com o futuro que você vai ter? Porque você não vai conseguir depender do INSS, tá? E mesmo quando você depende, eles estão roubando de você. E é na mão dessa galera que você vai deixar o seu futuro? Tá bom, né? Você confia tanto assim nessa rapaziada? Tá bom. Boa sorte. Continua gastando nas suas coisinhas. Porque assim, bicho, e não tô tirando mérito de comprar coisinhas legais. Olha a quantidade de merda que eu tenho. Acho muito legal ter merda. Mas eu acho muito legal pagar minhas contas, acho muito legal guardar meu dinheiro, acho muito legal pagar meu aluguel, acho muito legal não estar devendo dinheiro pro banco. Uma felicidade que eu tenho muito grande é que deve fazer, sei lá, 11 anos que eu não sei o que é o cheque especial. 11 anos. De quando você fica negativo no banco. Isso pra mim é uma das maiores alegrias da minha vida. Não sei o que é atrasar uma fatura do cartão de crédito. Sabe, isso pra mim é uma alegria muito boa das minhas finanças pessoais, de ter esse controle, de poder falar assim, eu agora priorizo coisas. E toda vez que eu vou fazer uma compra imbecil e compro coisas imbecis, é um dinheiro que eu guardo. Falo assim, eu quero comprar um Switch 2? Quero. Eu vou ter um Switch 2 uma hora ou outra. Eu vou ter quando o preço estiver bom, quando eu estiver com dinheiro sobrando, ou se eu fechar uma parceria com alguma marca, ou eu achar uma oportunidade.
Ou marca, sei lá. Mas, enquanto eu não tiver, né? Não vou gastar com isso agora, porque não é uma prioridade pra mim, né? Essa é uma questão de vida. Eu não posso deixar o meu emocional do caralho, queria muito ter um joguinho novo e tal. Não. Até porque eu sei que o Switch 2 vai sair, vão ter 2 jogos pra ele, vai ficar um tempasso sem jogo. Cada jogo vai custar R$500. Eu vou ter outro gasto, que cada vez que eu quiser jogar, eu vou gastar R$500 pra isso. Não faz sentido pra mim. Então, melhor pra mim pagar um Game Pass, pagar um PlayStation Plus, do que ficar gastando numa compra que é pra entrar num hype, num FOMO de uma rapaziada e me ferrar depois. E agora eu vou entrar aqui numa questão mais complexa ainda de dinheiro, que ela envolve relacionamentos. Tá? Uma pesquisa do Serasa mostra que 52% dos casais afirmam que a situação financeira impacta a vida amorosa, sendo que o mau uso do dinheiro desgasta a relação e a falta de diálogo sobre finanças é uma das principais causas de conflitos. Entre os casais separados, 27% apontam os problemas financeiros como motivo para separação, atrás apenas de dificuldade de comunicação. E aí, a gente precisa entender o que são as traições financeiras e como o dinheiro ele impacta uma relação amorosa. Por quê? A gente tem uma dificuldade de se comunicar num relacionamento no geral. Tá? Muitos casais sequer entendem a dinâmica da relação, não falam sequer se eles querem ter filhos, se eles querem casar, se eles querem morar fora, se eles querem morar aqui. As pessoas não sabem conversar direito. A gente tem essa dificuldade muito grande, né? A gente espera que as coisas estejam meio que implícitas quando elas não estão. E aí a gente tem essa dificuldade de conversar dentro de uma relação. E aí quando a gente junta e vai morar junto, casa, isso se torna mais complexo. Porque o dinheiro, a gente já tem um problema de lidar com o dinheiro a gente. Imagina o dinheiro numa relação. Principalmente numa relação, num relacionamento heteronormativo, né? O homem e a mulher. Onde já tem uma questão maior ainda do que o homem tem que ser o provedor, a mulher dona da casa, o homem tem que pagar as contas, e mesmo que a mulher trabalhe, ela pode gastar, e o que é o da casa, e quem provém, quem não provém. Isso é margem para uma série de conflitos dentro de um lar. De ambos os lados. Então tem diversos casais que não conversam sobre finanças, ou pela falta de intimidade, ou pela pressão que existe em cima do homem de que o homem tem que pagar a conta e ele tem que ser o provedor. E às vezes essa pressão vem do próprio cara. Então o próprio cara, às vezes, ele tá trabalhando, ele tá tentando pagar as contas, ele tá tentando fazer o bagulho, ele não tá conseguindo, né? E em vez dele falar pra mulher dele, ele prefere colocar a família no vermelho, ele prefere pegar uma dívida, pegar um empréstimo, ele prefere se complicar, porque ele acha que ele não pode sair do papel dele de provedor. Ou do outro lado, a mulher acha que ela pode continuar tendo os gastos dela, que ela pode gastar dinheiro, que ela pode agir como ela agia com o pai dela, com o marido, porque a função do marido é ser uma extensão do pai dela. O marido tem que pagar as contas dela tal qual o pai dela pagava. Existem relações onde a individualidade faz com que os dois lados entrem em conflito. Cada lado gasta como acha que deveria gastar. Eu gasto o meu, você gasta o seu, e aí se der certo no meio do caminho a gente vê. Então um lado tá gastando com merda, outro lado tá gastando com merda, e aí as coisas não conseguem ir pra frente, né? Eles não conseguem ter objetivos em comum porque eles não conversam sobre o dinheiro. E a traição financeira, ela ocorre justamente nesses momentos, né? E a traição financeira, ela é várias coisinhas, e isso pode parecer uma besteirinha, né? Eu lembro uma vez que teve um youtuber famoso que ele fez um react meu e ele foi tirar um barato, assim. É um cara, achei bem babaca da parte dele, né? Que a gente tava falando sobre microtraições, né? Tava falando com um psicólogo. Microtraições, o cara que quis tirar, fazer um deboche. E isso daqui é um tipo de microtraição, porque essa não é uma traição necessariamente, mas uma traição financeira é algo que abala a estrutura de um relacionamento. Isso entra numa esfera de microtraição, porque é uma falta de diálogo. E às vezes vocês juntos têm um objetivo em comum, e quando um lado do relacionamento faz uma coisa para um lado, enquanto o outro espera outro, isso gera um conflito, isso gera uma ruptura, isso gera uma dor de cabeça, isso gera uma falta de confiança. E um relacionamento sem confiança não é nada, isso é uma microtraição. Eu lembro do cara tirando um barato, debochando, aí o próprio chat do cara super babaca junto e tal. E até depois quando a gente for fazer outros vídeos, a própria galera veio elogiar e tal. Eu até entendi mesmo que é um pouco da comunidade que a pessoa nutre, né? E isso daí, esse tipo de microtraição, ela é muito ruim dentro do relacionamento, porque ela vai contra o objetivo em conjunto do casal. O que o casal quer junto? O que o casal busca junto, né? Então, vamos pensar o seguinte. Vocês juntos estão pagando as contas da casa, compraram uma casa junto. Pô, a casa é cara. Hoje em dia o imóvel é caro. Vocês têm uma conta pra pagar todo mês. E aí, um dos parceiros do casal, o marido, a mulher, o marido, o marido, a mulher, resolve simplesmente comprar um Switch 2. Com dinheiro que não tem. Os lados olham e falam assim, porra amor, a
A gente podia ter amortizado parte da dívida, esse dinheiro podia ter entrado, ou a gente podia ter poupado, ou a gente podia ter feito uma parcelinha do apartamento, né? Isso podia ter resolvido um problema pra gente no futuro. E você comprou sem me avisar. Ah, não, mas eu queria. Ah, não, mas eu topava. Pô, mas eu deixei de comprar coisas que eu queria pra mim, pra você comprar no Switch 2? É justo isso? É justo que você compre o que você quer e eu não compre o que eu quero porque você um dia quis se mimar? E se não existe um diálogo claro do que o cada lado pode fazer, isso é uma microtraição. Isso gera um problema no relacionamento. Outra, não cumprir com despesa compartilhada, né? Isso acontece muito, né? O cara tem que pagar uma conta e ele esquece de pagar a conta. Comum, né? Por indisciplina, por falta de responsabilidade. Ou o cara gasta com merda. Puta, gastei o dinheiro já. Eu fui no bar, gastei no tigrinho, fiz não sei o quê. Pô, mas e a conta? Puta, esqueci. Isso gera de novo uma ruptura, né? Ocultar dívida, ocultar dívida é gigante, cara. Isso acontece muito, né? Eu falei num outro momento, um amigo meu, consultor financeiro, cara, uma coisa que acontece muito, muitas mulheres em relacionamentos descobrem o tamanho da dívida da família depois que a bomba estoura. Porque o marido segura até o final. E aí quando o cara já tá pirando, quando o cara tá surtando, quando a relação já foi pro caralho, e aí o cara já tá broxando, o cara já tá brigando, já tá gritando, já tá discutindo, o relacionamento já descarrilhou inteiro. Quando a mulher finalmente senta com o cara e fala assim, meu, o que tá acontecendo? O cara fala, não, a gente tá com uma dívida. Ah, mas de quanto, amor? Ah, de 600 mil reais. Quando o bagulho já foi pro caralho. E aí a mulher não teve tempo de pensar o que tava acontecendo. E também da própria mulher, e aí de novo, dinâmicas de relação, que deixa as finanças na mão do cara. De novo, da parte da mulher, muitas mulheres às vezes terceirizam a questão das finanças pro homem, porque é a mesma coisa que o pai fazia, né? Ah, o marido que cuida do dinheiro, ele que cuide, né? E o cara às vezes carrega o BO, não, eu tenho que resolver essa bomba. E o cara às vezes tá numa questão que ele não consegue resolver sozinho. Ou que ele vai precisar tirar o pé e avisar pra família, gente, a gente vai ter que diminuir o ritmo aqui, a gente vai ter que diminuir um pouco o padrão. Mas ele não quer fazer isso, porque senão ele é menos homem, né? Ele é menos qualificado, tudo mais. Tem pessoas que escondem fonte de renda ou conta bancária também pra poder fazer. Isso acontece muito, né? O marido ou a mulher descobrirem que tem uma conta de banco. Que conta de banco é essa? Onde que tá você fazendo esses gastos e tal? Que o cara tá gastando pra gastar em outras coisas, né? Normalmente é a amante no Pantanal, né? Tudo isso é importante a gente falar porque faz parte da questão do diálogo dentro da relação. Todas essas micro-traições, todas essas traições financeiras, todas essas questões que não foram resolvidas, são parte dessa nossa falta de diálogo sobre dinheiro, da nossa má conexão das coisas, né? A gente entra no relacionamento esperando que as coisas estejam muito acertadas quando elas não estão. Muitas coisas do relacionamento, elas não estão acertadas, né? Eu vou casar agora, eu tenho tido muitas conversas sobre dinheiro com a minha noiva. Que, porra, não tem como você casar sem falar sobre dinheiro. Esse é um fato. Eu sinto que as pessoas não entendem isso, né? Não vai misturar dinheiro com mulher. O que é uma família? O que é uma casa? Você casa e faz o quê? Você gasta dinheiro como? Você acha que funciona como uma casa, uma família, uma finança, pagar as contas do filho, tudo? É justamente o não falar, é o outro lado não saber, é a má administração que gera o BO. Tem que saber. Eu tenho tanto, eu ganho tanto, rola tanto, vai entrar tanto, vai sair tanto, a gente vai gastar tanto com isso, tanto com aquilo. Essa tem que ser as contas a serem pagas. Ponto. Só que a gente acha que as coisas vão ser resolvidas na sorte, né? Uma hora resolve. Não, você vai ter que sentar, vai ter que falar, amor, olha, eu ganho tanto por mês, a gente vai casar, vai acontecer assim. Quanto que você ganha? Quanto que a gente vai entrar? Quem vai pagar o aluguel? Como é que a gente vai pagar o apartamento? Como é que a gente vai pagar as contas? Quanto que cada um entra por mês? Quanto que cada um gasta por mês? Como é que vai ser a nossa gestão? Quanto que a gente economiza? Quanto sobra pra gente gastar com nossas coisas? E se faltar? E se a gente precisar de renda extra? O que a gente pode fazer? Tem que ter esse diálogo. Esse diálogo precisa existir, porque a falta desse diálogo, quando você quiser comprar alguma coisa, quando você quiser fazer alguma coisa e o outro lado se sentir traído, vai gerar discussão e isso gera fim de relacionamento, né? Eu vejo muito influenciador que pega esses dados daqui que falam aqui, ó, aí ó, boa parte dos relacionamentos terminam por falta de dinheiro, é porque as mulheres são interesseiras. Isso é uma manipulação de número. Isso é uma manipulação total de número, de uma bolha red pill que vive enfiada no próprio cu, de ouvir os mesmos influenciadores de merda o tempo todo, que não sabem dialogar. Os relacionamentos terminam não é pelo gasto do dinheiro, pela falta do dinheiro, pelo uso do dinheiro. Ele é desgastado justamente pela falta de diálogo em cima do dinheiro. É sobre as relações que são desgastadas porque um lado não soube falar pro outro o que estava acontecendo com o dinheiro, e aí isso faz com que um lado perca a confiança no outro, a qualidade de vida do casal caia muito, as discussões aumentem, um lado se sinta traído, um lado se sinta desmerecido, e isso gera uma dor de cabeça gigantesca.
ou você aprende a lidar com maturidade com seu relacionamento e com o dinheiro dentro dele, ou ele vai estar fadado ao fracasso. Meu nome é Edson Castro, isso é Conversas Difíceis. Valeu!